Meu nome é Rafael Pepe, eu sou showrunner do filme Negociata e Cobrando Dívida e da série Orion, em geral. Trabalhei na direção de arte e supervisionando algumas outras áreas, junto com o Alisson e com a Chantal. O processo do Negociata começou quando a gente resolveu fazer o primeiro episódio, o episódio piloto depois do Cobrando Dívida, que é o episódio 0, e a gente resolveu fazer alguma coisa que agregasse para essa antologia, que tivesse uma história diferente, que pudesse criar mais ainda o universo ali da série Orion. A Chantal escreveu então um modelo de roteiro, onde ela colocou as primeiras histórias ali dessa personagem que se chamava Marissa, que era uma personagem de tons de cinza, uma personagem que cuidava do submundo, que estava muito ligada ao comércio do universo Orion, que ela que cuidaria das maquinações desse universo. Então a gente achou muito interessante colocar esse lugar onde não é o bem contra o mal, a milícia contra a resistência, os clones contra os outros clones maus da história, e a gente quebrar um pouco esse paradigma de que o universo é só o lado da luz e o lado das sombras. Então a Chantal veio com essa primeira proposta do roteiro, que era dessa personagem chegando com água e dando água para esse povo que estava há várias semanas sem conseguir um carregamento de água, e como aconteceria uma negociação, tudo em volta dessa negociação relacionada à água. E aí criou-se os personagens que orbitam essa história, que é o personagem da Bel, da Bia Santa Rosa, o personagem do Chase, o Asaf, o personagem do José, o mecânico, que aparece no Cobrando Dívida, o personagem do Cão e o personagem do Caleb, que é o personagem do Felipe Faim, que, por incrível que pareça, tinha aparecido no primeiro episódio, que nunca vai sair, que vai ser exclusivo, que ninguém nunca vai assistir, porque esse foi um projeto de faculdade que começou em 2019, que a gente começou a fazer as gravações, que era o primeiro projeto chamado Orion. Era uma história sobre o clone chamado Dimas, que lutava contra esse personagem do Caleb, que era também um clone. Então a gente fez nossa primeira reunião de roteiro, a gente juntou o Vinícius Toscano, o Alisson e a Chantal. A gente teve uma conversa sobre o que encaixava no universo, como ia ser interessante a gente colocar, anexar aquilo no universo, colocando pequenos detalhes, qual seria a moeda de troca, como seria a negociação, quais lugares a gente poderia gravar, se ia ser interessante a gente fazer numa feira ou se gravar só a Marissa falando no lugar sozinha. E aí a gente resolveu tomar essas decisões, e aí a partir disso a gente começou a pré-produção do filme. A gente teve mais ou menos umas 4 reuniões criativas. A primeira reunião foi muito focada na decupagem,
porque dependia muito de qual locação a gente poderia gravar. A gente juntou os 4 e começamos a decupar o roteiro ali, ver o que a gente ia fazer, onde a gente ia fazer, as possibilidades do que a gente precisaria. A gente até acabou comprando um gerador para gravar lá em Perus, porque é um lugar absolutamente afastado, sem energia elétrica, então a gente precisava ter alguma coisa para ligar as LEDs, para carregar os celulares, para ter ali como reserva. Tanto que nas 2 diárias a gente ficou até de noite, e aí quando chegou a noite, se a gente não tivesse as LEDs, se não tivesse os geradores, seria impossível desproduzir o lugar. Meu nome é Alisson Sueiro, eu sou diretor de fotografia, também montei e editei o Negociata e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o filme e a pré-produção dele. Então na parte da decupagem a gente fez uma sketchzinha na primeira reunião com caneta mesmo, na folha sulfite. Depois eu passei no PC, digitalizei ela toda numa tabelinhazinha para na hora da gravação ficar mais certinho com lente, plano, a sequência que a gente ia usar. Quem que ia estar na cena ou não, o movimento que a câmera ia ter, enfim, uma decupagem em geral como é feito. Na Labaco a gente adquiriu um novo equipamento de estabilização que é o Gimbal Crane 2S, que a gente usou e abusou do filme. A gente não usou tanto tempo, mas nas partes que iam ter movimentos, óbvio que a gente teve que usar algum tipo de estabilização. No Cobrando Dívida eu usei só o monopé com a câmera, que ficou bem tremido, só que daí a gente conseguiu o gimbal, daí todas as cenas que tinham algum tipo de movimento, a câmera está bem mais estável, deu para fazer alguns planos brincando, começando em cima e terminando embaixo. O primeiro plano do filme, que é que começa no pé do miliciano, sobe e mostra a cara dele, deu para estabilizar bem os planos que a gente queria que tivesse movimento. E na maioria do filme a gente usou mais o monopé como um outro tipo de estabilização. Eu não usei o tripé por causa que na câmera estava uma sapata quick release do gimbal, que eu conseguia muito fácil tirar e colocar no monopé e no gimbal. E no tripé é uma que tinha que tirar uma sapata, colocar outra, isso demandava muito mais tempo, e já estava com pouco tempo em relação ao que a gente estava planejando. Então acabou que foi a melhor opção usar o monopé. Apesar que fica mais difícil de ter estabilidade com o monopé do que no tripé, que você coloca o tripé vai ficar estável para sempre, o monopé tem que ficar segurando. Eu tive que pedir para um assistente ficar segurando a parte de baixo do monopé, eu segurando a parte de cima para não ficar tanto tremido assim. Acabou que deu certo também. A iluminação geral do filme foi iluminação natural, eu não tive muito uso de LED, apesar que a gente comprou o gerador, eu planejei usar luz, só que fez um tempo nublado que ajudou, não precisei ficar fazendo desenho de luz toda hora. Eu fiz só na parte da negociata em si, entre o Abel e o Caleb, que eu posicionei 2 LEDs para fakear a entrada do sol no lugar que a gente estava. A gente conseguiu tudo que estava planejado na decupagem, foi concretizado, tudo que eu imaginei, a gente pensou, a gente conseguiu realizar, porque a gente fez vários testes, a gente visitou a locação, acho que não me engano, 4 vezes, e nessas 4 vezes, além de a gente olhar o lugar, pensar na feira, pensar em posição de ator, toda vez eu levava a câmera, levava o gimbal pra gente testar os planos que a gente tinha pensado na decupagem e a gente conseguir fazer algumas mudanças necessárias. A gente fez várias filmagens com o pessoal da equipe mesmo, com a Shanti, com o pessoal da assistente de foto, com a Tamara, com o Vinícius. A gente reuniu todo mundo que a gente tinha disponível que queria ir no dia e a gente foi lá e testou os planos que tinham que testar pra no final a gente conseguir realizar no dia sem problemas. A gente então pensou em várias possibilidades de locação. A gente pensou em fazer um espaço fechado e criar essa feira num espaço fechado, que na verdade não seria uma feira, seria um barzinho. A gente se conversou e viu que talvez em vez de fazer num lugar fechado, num barzinho, seria mais interessante a gente ir para um lugar que a gente já usou, que a gente já conhecia e que teria várias possibilidades de fazer uma cidade ali, ou pelo menos uma parte de uma cidade. Então a gente foi para Perus, para a fábrica de cimento. A gente viu um espaço que mais parecia um canto de uma cidade e a gente, por sorte, encontrou e teve a sorte também de achar um lugar para a Maressa falar,
que é aquela janela ali onde ela sai e todo mundo olha para cima. Então a gente já encontrou aquele espaço e, por sorte, no mesmo dia a gente também encontrou um lugar onde tem várias gavetas de cimento, e a gente falou, tá, é isso que a gente vai usar para fazer a base das tendas da feira. Então a gente já estabeleceu ali mais ou menos como seria na diária, que a gente pegaria aquelas mesas de cimento ali que estavam no tempo no andar de cima, e a gente viu quantas a gente precisaria para descer elas no dia e posicionar elas de uma maneira que a gente conseguisse criar as bancadas das feiras, né? E faltaria um elemento muito importante, que seria o teto desse lugar, como a gente ia criar um espaço um pouco mais enclausurado. Então a gente pensou na possibilidade de colocar panos em cima dessas bancadas, e a gente iria ligar esses panos por fios, a gente ia tecer esses fios como se fosse uma teia de aranha e jogar os panos em cima para criar um pouco mais essa claustrofobia ali no espaço e também essa proteção do sol que o universo precisava ali para ter um pouco mais de veracidade. Então a grande questão era, a gente precisava ter um bom planejamento para o dia da gravação. A gente combinou de que eventualmente, além da arte ali dos figurinos, seria interessante a gente ter um planejamento da arte de como seriam essas bancadas, qual seria a individualidade de cada uma dessas bancadas. Então teria a bancada do médico, a bancada da banca de jornais, teria o barzinho, a venda de armas e tudo mais. Então eu sentei junto com o Alisson e a gente pensou, qual é o software mais fácil de a gente criar uma feira pós-apocalíptica em 3D pra gente ver onde é que a gente ia fazer. Então, qual era esse software? O Minecraft. Então a gente sentou, foi no Minecraft, construiu toda a fábrica, a área da fábrica de cimento em escala de 2 blocos. Para quem não sabe, um bloco dá mais ou menos metade do corpo humano e 2 blocos dá o corpo humano inteiro no Minecraft. Então a gente fez em escala 2 e criou todo o espaço da fábrica, colocou as bancadas e a gente viu como seria mais ou menos o espaço ali pra gente fazer e planejar e tudo mais. Depois de fazer no Minecraft, eu fui lá no Photoshop e falei, beleza, então a gente vai precisar de um mapa 2D por cima. Então foi feito um mapa 2D por cima pra gente saber mais ou menos a metragem ali das coisas que a gente ia precisar, qual seria o tamanho da bancada em cada parte do espaço, pra gente no dia não ficar muito perdido e ficar precisando pegar muito mais coisa do que a gente tinha planejado na hora de fazer a gravação. Então, meio que a gente foi se organizando muito nesse quesito de produção. Na segunda reunião a gente já começou a ter mais uma relação de definições criativas. O que a gente poderia fazer ali para chegar no figurino da Abel, chegar no figurino da Maressa, chegar no figurino das personagens, e aí eu levei algumas referências muito focadas na parte de direção de arte. Eu queria trazer a aridez de Sodoma, né, do universo Orion, que é um universo que, embora tenha natureza, ainda é um universo que carece de muitas coisas. A natureza ela tende a ser muito ríspida com os seres humanos. Então essas pessoas elas não têm água potável, elas precisam dos seus purificadores, elas precisam das suas bitolas de energia para elas ligarem as coisas. Embora tenha muita tecnologia, as pessoas não têm mais recursos para sobreviver ali naquele lugar. Então elas precisam dessas coisas, e acaba que isso agrega, influencia no figurino e na arte das personagens. Então eu fui junto com o Vinícius, né, eu e ele trabalhando na produção, a gente resolveu fazer uma visita de campo ali e procurar algumas peças de arte para me guiar na montagem dos concept arts e dos figurinos. A gente foi em algumas lojas que tinham alguns adereços militares, algumas roupas diferentes, e aí acabou que eu encontrei peças que eu achei que definiam as personagens, né? Quando a gente chegou na loja, eu vi que tinha sobretudos muito acessíveis, e sobretudo é uma coisa difícil de encontrar. E eu vi que o sobretudo definia muito o personagem do Shekels, né? A guilda do comércio, que a Maressa faz parte, o Cão e o Asaf. Eu vi que ali tinha alguma coisa de mistério, de noir, desses personagens cinzas que cobriam muito o corpo, diferente das outras personagens que estão achando
peças e pedaços de pano ali para construir as suas roupas e para sobreviver àquele clima ali do universo Orion, eles já teriam esse uniforme que eles conseguem se reconhecer em lugares povoados e etc, etc. Então, sobretudo, foi a base da construção dos concept arts dos 4 shekels. Mas, porém, precisava de peças que iam individualizar a relação e o jeito de cada um desses 4 personagens. O primeiro personagem é a Maressa. Pensei no sobretudo mais liso, com poucas peças. Ela precisava da ombreira de metal. Ela é a personagem que mostra mais a natureza de um shekel, que é um comerciante que vive ali no universo Orion. Então ela era só o pano, o tecido e a ombreira que mostrava o rank, né? O rank dela como uma pessoa de alto grau na organização que eles trabalham. O personagem do Asaf, foquei na questão do peitoral, ele sendo o porta-voz da Maressa e ele precisando muitas vezes estar à frente e se colocar na frente da Maressa para começar as negociações. Ele tinha o peitoral de ferro que mostra que ele está disposto a lutar ou precisar levar algum tipo de dano ali para, enfim, começar uma negociação. E o chapéu que esconde um pouco o rosto dele, ele pode se usar para se mesclar ali no meio da população. O cão, finalmente, foquei num universo mais militarizado ali. Ele usa uma jaqueta um forro de jacona por cima do sobretudo, o que aumenta um pouco mais a proteção dele, e um colete tático, enfim, porque no final o cão acaba sendo um clone do personagem do 8032 do primeiro episódio do Cobrando Dívida. Então, além de tudo isso, o capacete, que cria o anonimato dele, sendo um clone, e as pessoas reconhecendo os clones, e a periculosidade dos clones. Então ele usa aquele capacete de caveira como uma intimidação, como uma peça de intimidação que se destaca, porque ele sempre vai estar junto com a Maressa e com o Asaf, protegendo os dois ali em qualquer necessidade. Por isso também a opção de ele usar uma arma longa, uma arma que ele pode achar posições estratégicas e, enfim, proteger eles ali em pontos altos e tudo mais, como se fosse um sniper. E finalmente o personagem do Caleb, o personagem do Felipe Fahin, que é um personagem mais leve. Então, mesmo usando a base do sobretudo, eu achei que talvez a personagem ela não precisasse do sobretudo. Ela é a personagem que vai sofrer com a traição da Maressa. Então ele é o único que usa só um paletó. É como se ele fosse meio shekel, como se ele não pertencesse de fato àquela organização, e por isso o distanciamento dele de não estar usando aquele sobretudo e sim usando um paletó, e a ombreira também, que mostra o ranking dele, assim como é a da Maressa. Ambos estão em rankings muito semelhantes ali na organização, então cria-se essa semelhança. Até a questão do tecido, né? Ambos também usam um tecido lateral ali, um tecido diagonal que está ali permeando o ombro deles, que também mostra uma semelhança ali na relação dos dois, mas eles estão em lugares diferentes, então tem essa diferença ali dentro da própria organização das personagens. Então finalmente a gente decidiu, a gente fez os concept arts de todas as personagens, decidiu para onde a gente ia caminhar, e a gente fez uma ida então às lojas, compramos os materiais, fomos no Ferro Velho também, compramos as coisas que iam ser necessárias para fazer os figurinos, e a gente criou uma oficina na minha casa, onde a gente ia construir enfim, tudo que fosse necessário para fazer aquele universo um pouco mais factível para quem estivesse assistindo. Você conhece o trabalho da Labac? A gente começou o processo primeiro pelas coisas mais complicadas, não os panos, mas sim os metais. Então a gente usou a maquita, usou o cortador de aço, a gente tirou as bordas dos pedaços de ferro para proteger os atores, porque, enfim, eram peças de ferro velho, então a gente dobrava com um alicate as sobrepontas ali, lixava, colocava as fivelas dos cintos para prender nos atores e tentar deixar o mais confortável para usar aquilo durante 2 diárias que iam ser externas, em um lugar muito quente e com uma certa dificuldade ali dos atores ficarem retirando e colocando o figurino o tempo inteiro. Então a gente foi lá e fez todo esse trabalho para produzir essas peças de metal.
Então tem a ombreira do personagem do Cão, ombreira do personagem da Maressa, ombreira do personagem do Caleb e finalmente o peitoral do Asaf, que foi uma peça complicada porque a gente pegou uma frigideira velha, abriu ela com um martelo, cortou ela no formato de um peitoral, pensado nos peitorais da era colonial, que tem aquela coisa, aquela robustez na parte da barriga e do abdômen. E a gente foi lá martelando, plá, 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 martelando e tudo mais, e a gente criou esses formatos que iam definir as personagens eventualmente. E depois a pintura, que a gente definiu que todo shekel tem o símbolo do olho, um olho que observa tudo. E aquele olho marca, seja no figurino dos personagens, seja também nos lugares onde eles praticam essas negociações. Porém, além dos shekels, existem os outros personagens que precisavam também dos seus figurinos ali prontos, que trouxessem os elementos ali da sua construção como sociedade daquele espaço. Então a gente pensou no figurino da Bel. No início o figurino da Bel estava muito focado em a gente colocar mais uma ombreira. Só que a ombreira ela já estava muito condicionada aos shekels, então a gente resolveu focar nesses pedaços de metal que estavam presos ao figurino dela ali, como se ela tivesse pegado aquelas sucatas e colocado, anexado no figurino dela para deixar uma composição, uma sobreposição de camadas que ela foi provavelmente adquirindo à medida que os anos foram se passando para ela se proteger. Afinal, ela é representante da cidade, ela é a pessoa mais importante da cidade, então ela precisa dessa proteção para explorar os lugares. O personagem do mecânico já foi muito simples, porque a gente já tinha o personagem pronto, então o personagem do mecânico é um cara mais leve ali, ele, enfim, vai em busca de sucata, ele é um sucateiro, e ele tem um lugar de confiança na cidade, então a gente basicamente pegou o figurino do outro filme e colocou nesse, porque esse filme, na verdade, acontece antes do episódio 0, né, o Cobrando Dívida. O personagem do Shanks. O personagem do Shanks a gente se baseou numa conversa que eu e o Alisson a gente teve com o vocalista da banda, né, o Raul. A gente levou ele um dia pra casa dele e eventualmente a gente perguntou: e aí, você quer fazer a trilha sonora do filme? A gente queria ter uma trilha sonora original. E aí o Raul falou: não, eu fecho. Então a gente pensou nesse figurino baseado no personagem do Cobrando Dívida também, o violeiro. Dessa coisa da máscara de solda. A gente queria trazer esse elemento da máscara de solda e do colorido da máscara de solda que tinha no primeiro filme e jogar aquilo pro Negociata. Então os Shanks são todos baseados nessas máscaras ali, nessa seita à música e às artes, que a gente achou muito interessante. Esses personagens que estão transgredindo, que estão criando música ali com instrumentos velhos, que foi destruído pela milícia e tudo mais, então eles pegam esses elementos. Então a gente pegou um cavalete velho, passou vários fios de nylon para parecer um instrumento diferenciado ali, a gente colocou umas placas umas placas digitais ali, como se eles estivessem ligando aquilo num amplificador e estivessem tocando aquilo. A gente baseou o figurino do Shanks um pouco nessa coisa meio circense, meio nômade, deles saindo de cidade para tocar aquelas músicas e, querendo ou não, acabar guiando a história que vai acontecer, uma história depois do fim ali que vai se acontecer durante aquele episódio. Os figurantes foi um processo interessante. A gente pensou meio em mão livre. A gente chegou lá na hora, a gente pegou 3 sacos de panos velhos e ali que a gente tinha achado de coxas de retalho e tudo mais, e várias peças de figurino que a gente encontrou e pegou emprestado de algumas pessoas. Eu, o Alisson, o Vinícius e a Manu, a gente sentou ali, olhou para todas aquelas peças e falou: beleza, então o que a gente precisa fazer? Então a gente conseguiu uma máquina de costura, parte da equipe aprendeu a usar essa máquina de costura, enquanto a outra parte foi pegando os metais e cortando e criando coisas, e a gente ia anexando os pedaços de tecido junto com as partes de metal, e a gente foi criando essas coxas de retalho que evocavam essas cores, né, ali dos personagens ali. Foi muito importante que eles fossem mais coloridos que os personagens dos shekels. Então, assim, eles conseguiram esses pedaços de tecido nesse mundo pós-apocalíptico e eles foram construindo. Então, a gente colocou esses tecidos ali como se fossem mantas ali da cidade. Afinal, a cidade é árida, tá sem água, tem muito sol, então as pessoas precisam se proteger do sol. E a gente foi anexando ali junto com algumas peças que a gente pegou emprestado. Então tem bolsas táticas, todo mundo leva uma bolsinha para colocar uma sucata que encontrar nas caminhadas e tudo mais.
e surgiu então toda a população do Negociata, que foram a nossa figuração completa, que fez um trabalho muito maravilhoso e foram muito colaborativos. Graças aos Shequels, garantimos um abastecimento de água para morar. Beleza, então a gente tinha uma feira pronta, planejamento de uma feira pronta, a gente tinha os panos, tinha os figurinos, só que faltava um pouco mais ali pra gente deixar esse espaço mais verossímil, mais real. Então a gente foi em vários ferro velhos, a gente comprou coisas velhas, rádio velho, a gente pegou várias ferramentas, armas de brinquedos velhas, conseguimos algumas armas de airsoft, né, que são simulacros ali de armas de verdade, e a gente, enfim, juntou tudo isso, preparou aquilo, mas ainda faltava o mais importante, que seriam os elementos da propaganda desse mundo, da arte desse mundo, o que existe além dos objetos ali. Então a gente pegou a ideia do primeiro curta, que foi o curta Orion lá, que não saiu, que é o primeiro episódio fantasma, que eram os posters. Então eu reaproveitei vários posters que tinham sido feitos lá naquela época, que geralmente focavam muito na hipocrisia desse mundo, da militarização desse mundo, dos aplicativos que as pessoas ainda usam nos restos de inteligência artificial que ainda existem nos seus pseudocelulares e nas suas inteligências artificiais e tudo mais. Então foi feita toda uma propaganda que é colada nas paredes ali, que mostram os procurados, que mostram a época da resistência que aconteceu antes dos filmes e antes da série, e aí criam essa história do mundo ali, como também o jogo de cartas ali, que foi baseado no RPG que a gente jogava. E a gente criou esse sistema de cartas ali que uma hora mostra um pouquinho que são o que as pessoas usam para fazer as suas apostas e jogar, e, enfim, apostar suas sucatas. E finalmente os jornais, que contam um pouco a história do universo, que serviu não só para dar uma certa ambientada no momento da gravação, mas principalmente para dar uma ambientada para os figurantes e para os atores pegarem aquele jornal, eles lerem, eles saberem mais ou menos qual o pá da narrativa que eles estão vivendo. A gente vai tirar mato agora, e aí vai ligar o gerador, porque a gente já deixa ele ligado, coloca o combustível, já vê a questão do barulho, já vai ficar todo mundo livre. Foi uma semana muito intensa pra gente. A gente tava muito ansioso pra chegar no dia da gravação. Só que ainda tinha um obstáculo pra gente primeiro finalizar antes de ter as 2 diárias. E o único dia disponível pra gente fazer isso era um dia antes da gravação. Então fui eu, o Alisson, a Manu, a Tamara, a diretora de som, a Chantal e o Vinícius. A gente se reuniu, foi na fábrica. Esquerda, direita, vamos lá! Uhul! A gente carpintou todo o chão lá do espaço, a gente tampou os buracos, tinha vários buracos lá que se o figurante caísse com certeza ia dar BO, então a gente tapou tudo, cimentou, brincadeira, a gente não cimentou. A gente tapou os buracos do lugar, preparou os pregos, né, os ganchos que iam ser colocados depois, que não deu muito certo, as paredes eram de concreto, então a gente teve que só trançar mais ou menos como a gente faria o caminho da fiação ali no dia. E testou o gerador, pegou mais uma parte dos figurinos, a gente posicionou mais ou menos como seriam os carros no dia, onde a gente poderia colocar os carros que não ia aparecer na câmera. E foi um dia de trabalho árduo ali antes da gravação, que todo mundo ficou super cansado, mas também ficou um trabalho muito interessante ali, porque, enfim, a gente tirou tudo que estava impedindo a nosso espaço enfim, do já depois vir com a direção de fotografia e não se tropeçar e não cair, quebrar a câmera. A Gica vai falar, ele já entendeu o recado já. E aí você, Zé, que depois eu vou entrar na introdução do personagem, que você tem alguma coisa importante ali na cidade que você não prefere não arriscar. Revelar para todo mundo as intrigas e a corrupção que tá rolando dentro dessa negociação da água. E aí você termina o filme, você literalmente olhando pro cão e a Gica indo embora, tirando o sorriso estampado da cara dela, virando e indo embora. Bem um populista mesmo, que é maquiavélico mesmo. É melhor me temerem do que me amarem. A preparação de atores, né? Foi
decidido o casting, né, baseado muito nos nossos conhecidos e na capacidade que a gente viu dos atores ali de praticarem aqueles personagens, de viverem aqueles personagens. A gente montou um grupo, conversou que momento a gente poderia fazer uma leitura, deles se conhecerem, terem um espaço seguro ali para eles praticarem aquela experiência. E o foco da preparação foi muito em reproduzir um pouco qual é a aridade, qual o sistema de trabalho que existia ali naquela sociedade, né? Então o personagem do mecânico e o personagem da Abel a gente colocou numa relação um pouco de submissão ali ao personagem do Shekels, que são os personagens que chefeiam ali o submundo daquele lugar. Então a gente fez uma leitura de texto, a gente praticou alguns exercícios físicos ali, onde o personagem do José, enfim, carregava um botijão e levava para um lado, levava para o outro, para ele ver o estímulo físico, sentir o cansaço da personagem, ativar certas memórias de cansaço ali, para quando ele fosse fazer a personagem, ele soubesse qual é a relação entre ele e os outros personagens ali que estão chefiando o lugar. Então a gente fez uma leitura de texto, repetiu algumas vezes o ensaio, infelizmente a gente só teve a oportunidade de um ensaio presencial. E finalmente no dia, acho que foi o melhor jeito de imergir, né, e ali de os próprios atores criarem seus subtextos e criarem suas verdades ali, que foi no momento em que a gente chegou, estava tudo pronto, a câmera estava sendo aprontada, a luz estava sendo aprontada e a gente saiu um pouco pela fábrica caminhando para eles sentirem um pouco, respirarem o ar daquela fábrica, que é um lugar tão isolado e tão interessante, tão rico de referências ali para eles puxarem para as personagens. No ensaio de atores, a gente teve que ir lá conhecer todo mundo, se conhecer, se apresentar a história, conversar com os atores certinho o que a gente queria para os personagens. O Pepe fez um ótimo trabalho ensaiando eles. Desde a chegada do Faim, que ele interpreta a personagem do Caleb, a gente conseguiu fazer a leitura entre ele e a Abel, que, como o Pepe falou, é a parte mais complicada, que tem mais jogo entre personagens. Eles tinham que ler e reler o texto, a gente dava orientações para eles seguir, para deixar o texto mais fluido, mais natural possível. Acabou que ficou muito bom mesmo, eles conseguiram pegar bem. Finalmente, no outro dia, então, a gente começou a gravação, todo mundo chegou lá às 7 horas da manhã, alguns atores chegou às 7 horas da manhã, já tinha sido planejado já mais ou menos como seria o transporte, então a gente dividiu os carros, chegou lá no dia e começou o trabalho ali, se organizou dentro das possibilidades ali das pessoas que tinham chegado da equipe. Descemos as prateleiras de madeira, a gente colocou bem posicionadas ali, a gente colou os posters com cola e água e a gente foi colocando as coisas e vendo ali como ia se posicionando. Então foi um trabalho também muito sensitivo de a gente ver onde faltava, onde tinha espaço, onde tinha lacunas que poderiam deixar o filme mais interessante, com uma veracidade mais interessante. Em um certo momento também a gente pegou um pó ali para jogar em cima das barracas para dar mais essa sensação de sujeira, do lugar abandonado, que está muito árido. Enfim, e a gente foi criando aquilo dentro do possível e acabou que nesse processo a gente atrasou um pouquinho a nossa gravação, mas deu, enfim, para a gente retomar e fazer dentro dos conformes. Foi muito aberto, foi de um profissionalismo muito grande da equipe. A gente criou uma ordem do dia ali, muito baseada na figuração, como a gente poderia liberar a figuração o mais rápido,
e como a gente poderia também gravar a cena dos personagens principais aproveitando a feira. Então muitas vezes que a gente acabou gravando o personagem discursando, talvez não tivesse ninguém, então... Mas muitas vezes que a gente foi gravar uma cena com uma personagem, às vezes a gente teve que fazer ela depois que os figurantes já teriam ido embora e já estavam ajudando a gente ali a desproduzir, inclusive eles ajudaram muito a gente. Foi assim até que finalmente a gente terminou todas as possibilidades ali de gravação que a gente teria lá naquele dia, dentro do nosso planejamento, da nossa decupagem, e a gente começou a desproduzir correndo contra a noite, e acabou que a noite chegou. A noite foi muito mais rápida do que a nossa desprodução e a gente teve que criar vários improvisos ali de luzes ligadas no gerador pra gente ir distribuindo as pessoas no carro, as pessoas e os equipamentos, e a gente atolou os carros de coisa, enfim. Mas deu tudo certo na primeira diária. Opa. Lá fora. A primeira diária, então, foi uma diária foi tudo bem novo pra gente, porque a gente estava fazendo um projeto que a gente tinha que construir cenário, tinha muito planejamento, muito figurante, muita gente no set. A gente tinha que sempre estar coordenando, dirigindo todo mundo, para todo mundo estar com mão cheia de atividade para conseguir fazer as coisas. Tinha a parte do catering, que a gente tinha que sempre estar disponível para dar um lanchinho, uma água. Chegou a mãe do Pepe e a tia dele que acrescentaram mais nessa parte para o pessoal ficar mais acomodado. No lugar que a gente deixou as coisas, que o pessoal ficou, eu coloquei várias fitinhas vermelhas onde podia ter eventuais acidentes de corte, de furar o pé, de bater a cabeça. Nas bancadas que a gente colocou os equipamentos, as malas, a gente tirou tudo o pó antes, a gente limpou, passou pano, tirou com vassoura, tudo certinho. Para ficar um ambiente que mesmo um lugar que é inóspito e totalmente sujo, com uma fábrica de cimento abandonada, a gente foi lá e limpou, deu um jeitinho para ficar show de bola, para os atores se sentirem confortáveis, a figuração ficar tranquila. Além de, no dia anterior, a gente carpinar o terreno, proteger o lugar dos buracos, a gente também tirou cocô de vaca, tirou lugares que podiam estar sujos, a gente limpou o lugar, deixou vários álcools separados nos lugares para o pessoal usar, deixamos um incenso ligado. Um dos momentos que mais foi legal de ver o set foi quando a feira estava pronta, que os atores podiam andar, a gente colocou uma musiquinha ambiente para eles escutarem, os figurantes estavam andando na feira, pegando os objetos de arte, os objetos de cena, para eles se sentirem naquele universo e ficarem mais fácil de, na hora de dar rec na câmera, eles se sentirem realmente despreocupados com a gente atrás das câmeras, com um monte de gente com equipamento de som, equipamento de câmera, e ficarem imersos naquele universo. E deu tudo certo, todo mundo foi bem fantástico, tanto os atores como a figuração. Água, 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 água. Na segunda diária, a gente voltou para casa, descansou. Na segunda diária, a gente, enfim, chegou ali no espaço, produziu com uma velocidade muito mais eficiente e correu contra o tempo para a gente poder gravar, até porque eram cenas com mais diálogo, com mais jogo entre os atores, então a gente precisava de uma preparação de texto que os atores fizeram muito bem, inclusive. Eles ensaiaram, focaram, enquanto o resto da equipe ia produzindo os espaços pra gente ir gravando as próximas cenas e etc, etc. De novo, a noite foi mais rápida do que a nossa ordem do dia, então a gente começou a anoitecer antes de a gente tá finalizando a gravação do que a gente tinha planejado na decupagem, e a gente teve que acabar improvisando em várias coisas. Então o Alisson veio e posicionou em vários espaços ali as LEDs e conseguiu criar a sensação de que ainda existia luz num lugar que já estava às 6 horas da tarde, com tudo já praticamente escuro, e fez um trabalho fenomenal ali de enfim, criar esse ambiente ainda. Como eram cenas que a gente não precisava de tanta arte, então a gente acabou focando mais na questão da luz, todos os personagens já estavam de figurino, então a gente conseguiu também seguir a ordem do dia e também dar um espaço para a diretora de som gravar algumas coisas ali extra para sonoplastia e enfim. A primeira diária de gravação a gente focou na feira, porque era a diária que tinha mais pessoas no set, tinha a figuração que tinha que mandar embora o quanto antes para eles descansarem também, porque a gente ficou o dia inteiro no lugar, então eles estavam lá toda hora tendo que fazer alguma coisa que eles não estão acostumados, que é fazer figuração de cinema, né, de filme, porque eles não são figurantes, não são atores, a gente teve que preparar todo mundo antes para eles entrarem nessa imersão de filme, de cinema.
acabou dando tudo certo, eles entenderam muito bem o que tinha que fazer. Então a primeira diária foi focada nas cenas da feira, a primeira e a terceira cena, e a segunda diária a gente focou na negociata, que ficou o dia inteiro nisso, na negociata e na caminhada da Abel para negociata, que, como o Pepe disse, tinha toda a interação entre os personagens, eles tinham que encaixar o texto bonitinho. Que também eles conseguiram fazer, eu tava editando, foi impressionante, os movimentos, todos os takes eram iguais, os movimentos, o olhar era igual, a mesma pegada. A gente gravou com uma câmera e 4 planos a conversa da negociata, e tem planos que tá um plano médio e faz um primeiro plano, e você acha que são 2 câmeras gravando, não, é uma só, porque os atores estavam fazendo os mesmos movimentos, as mesmas falas certinho, sem erro, então dava pra gente fazer esse vai e volta de câmera sem problema nenhum, então parece que tem 2 câmeras, a gente fez tudo com uma só. O áudio também, as falas eram iguais, então o movimento de fala junto com o que ele estava falando encaixava junto com a imagem, então deu pra gente fazer esse corte. Câmera ok? Atenção, câmera! Vamos lá! 1, 2, 3, ação! Então pessoal, espero que vocês assistam Negociata e o Cobrando Dívida também, que vocês compartilhem, mandem pra todo mundo que vocês conhecem. E fiquem ligados aí no Universo Orion, que a gente vai lançar muitos mais episódios por aí, a gente tá planejando outros roteiros, outras pré-produções. E espero que todo mundo goste, deixe um like aí. Comentem o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acharam que ficou massa. Fiquem atentos aí porque a gente vai soltar muito conteúdo. Esse making off aqui vai ser um dos conteúdos que a gente vai soltar. Vamos soltar os concept arts, os pedaços de jornal se vocês quiserem. Se quiserem os posters também, a gente solta as artes, a gente vai colocar vários posters aí. Making off de fotografia, que eu chamei o da fotografia, vou deixar o arroba dele embaixo aí também, que ele tirou várias fotos massa, gravou com a GoPro também no dia, ficou show de bola. E tem muita coisa aí pela frente ainda, a série Orion vai continuar, é um universo em expansão, a gente tá com planejamento aí pra fazer os próximos episódios, então se vocês gostaram desse espaço pós-apocalíptico, e estão querendo ver mais coisa, fiquem atentos aí que no canal da Labaco, que no Instagram da Labaco e futuras redes sociais da Labaco também a gente vai ter muito conteúdo aí. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado. E é isso, pessoal. Grande abraço, um beijão pra vocês. Tchau.